Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina, esta agora que se trata de Pesquisa e Práticas Pedagógicas 7. Sou o professor Manuel Geilson, sou graduado em Educação Física, graduado em Matemática, graduando em Matemática pela UFPA, graduado em Pedagogia e também tenho algumas pós-graduações na área da educação. A nossa disciplina está organizada da seguinte forma: o período de aula acontece do dia 17 de 12 de 2022 a 17 de 1 de 2023. O horário de aula será totalmente online, onde eu divulgarei o link da aula e vocês terão acesso, seguindo fazendo a avaliação de vocês. O sistema avaliativo, de acordo com a plataforma, vocês terão avaliação 1 e avaliação 2, fórum 1 e fórum 2, na qual vocês denominam como AVI e AV2I. Então, ambos estarão abertos a partir do dia 18, na qual vocês terão acesso. O nosso material ele está dividido em 4 módulos. O primeiro módulo, na qual estaremos tratando hoje, e trata-se da história da educação infantil no Brasil, avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. Módulo 2, Ensino Fundamental de 9 anos. Módulo 3, a educação de jovens e adultos na atualidade. E o módulo 4, Felipe Pernot e as novas competências do ensino. Em específico agora, estaremos abordando a temática do primeiro módulo, que trata da história da educação infantil no Brasil, avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. Para iniciarmos, vamos ouvir uma pequena fala, de Didonetti, 2001, que trata de falar de creche ou de educação infantil é muito mais do que falar de uma instituição e suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social ou da sua importância educacional. É falar da criança e um ser humano pequenino, mas exuberante de vida, Então, esta disciplina, ela vem abordar não só, a questão das creches e da educação infantil. Nós vamos estar falando especificamente da criança, que é o ser principal da nossa história. Então ele vai estar tendo um enfoque bem, grandioso, bem atencioso para essa questão, porque a criança nessa situação, na questão da história da educação, ela tem um papel muito importante. E para dar o pontapé inicial, nós temos que voltar lá na história, no tempo do feudalismo, do capitalismo, e com essa transição do feudalismo para o capitalismo, houve uma passagem do modo doméstico para o sistema fabril. O que seria isso, Seria a substituição das ferramentas, pela máquina, e a substituição da força humana pela força motriz, Passou daquele período em que o trabalho era braçal, e veio a industrialização, onde foi trocado a mão de obra pelas máquinas. O enorme impacto causado pela Revolução Industrial, que possibilitou a entrada em massa da mulher no mercado de trabalho, alterando a forma da família cuidar e educar dos seus filhos. Então, com a inicialização da industrialização, surgiu a necessidade não só do homem, mas da mulher migrarem para as cidades, que acontece o êxodo rural, onde acontece essa migração do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. E com isso, com a possibilidade de adentrar nas grandes fábricas, tanto o homem quanto a mulher, eles não tinham tempo para se dedicar a cuidar dos seus filhos. Por isso, que é de suma importância frisar esse período da história. Para Marx, em 1986, ele diz o seguinte: ao discutir a apropriação pelo capital das forças de trabalho suplementares, enfatiza que as maquinárias
permitiu o emprego de trabalhadores sem força muscular e com membros mais flexíveis, o que possibilitou ao capital observar as mulheres e as crianças na fábrica. Então, nas grandes fábricas, não precisava somente da força, né, força braçal, onde nós observamos que o homem tem essa força, mas sim da questão, né, mais flexíveis, que nesse caso seriam mulheres e crianças que teriam essa possibilidade. A maquinária estabeleceu o meio de verificar os assalariados, colocando nas fábricas todos os membros da família do trabalhador, independente do sexo e da idade de cada um. Se até então o trabalhador vendia somente sua própria força do trabalho, passou a vender a força da mulher e do filho, ou seja, todos tinham espaço com a industrialização, não só o homem, mas a mulher e os filhos também. Já com o nascimento da indústria moderna, alterou profundamente a estrutura social vigente, né, que veio modificando os hábitos e os costumes da família, onde o, as mulheres tinham o costume de ficar em casa cuidando da casa, da comida e dos filhos. Já veio, né, uma modificação muito grande nesse meio industrial, onde todos os membros da família passaram, né, a fazer parte da, das construções da produção das grandes fábricas. A mãe, as mães operárias que não tinham com que deixar os filhos utilizavam o trabalho das conhecidas mães mercenárias. O que seriam essas mães mercenárias, né? Essas, ao optarem pelo não trabalho nas fábricas, vendiam seus serviços para abrigarem e cuidarem dos filhos de outras mulheres. Aí nós observamos que essas mulheres que não tinham, por exemplo, um trabalho nas grandes fábricas e nenhum outro canto, elas se submetiam, não seria essa a palavra, elas, né, pegavam essas crianças, né, das mães que precisavam ir trabalhar nas fábricas e utilizavam como se fosse um trabalho para elas, né? Elas se submetiam a cuidar dessas crianças, mas com isso, né, mais para frente nós vamos ver que não, a mãe deixava a criança não só por não ter tempo, mas porque ela também era obrigada a deixar. E essas mães mercenárias, elas vinham, né, tratar dessas crianças de um modo totalmente diferente de como a mãe cuidaria se fosse ela. Então criou-se uma nova oferta de emprego para essas mulheres, né, que não se utilizavam das grandes indústrias. Mas aumentaram também os maus tratos às crianças, reunidas em maior número, aos cuidados de uma única pessoa, que seria a mãe mercenária, né? Aumentou o risco de maus tratos, com certeza doenças, as crianças sofriam, as crianças tinham fome, então tudo veio ser ocasionado nesse período. Tudo isso, aliado a pouca comida e higiene, gerou um quadro caótico de confusão, que terminou no aumento de castigos e muita pancadaria, a fim de tornar as crianças mais sossegadas e passivas, né? Mais violência e mortalidade infantil. Hoje nós observamos nas escolas, principalmente na educação infantil, que o professor ele não pode sequer falar alterado que uma criança, né? Diferente desse tempo, né? Onde as mães saíam para o trabalho e deixavam com as mães mercenárias, ela agredia, a criança passava fome, havia muita pancadaria com as crianças que não ficavam quietas, né? A, a pessoa ela daria uma ordem, a criança não ficava quieta, não ficava sossegada e ela era submetida à pancadaria, à violência. Do ponto de vista histórico, a própria literatura traz o jardim de infância como uma instituição exclusivamente pedagógica e que desde sua origem teve pouca preocupação com os cuidados físicos da criança. Nós observamos isto no slide anterior, né?
desculpem, não tinham uma visão pedagógica, né? E sim, né, a questão da violência física. No entanto, vale ressaltar que o primeiro jardim de infância, criado em meados de 1840 em Blackburgo, foi de Froebel, né, que foi quem criou o primeiro jardim de infância. A partir dessa criação desse primeiro jardim de infância, já tinha uma nova preocupação, né, que não era só de educar e cuidar das crianças, mas de transformar a estrutura familiar do modo que as famílias pudessem cuidar melhor dos seus filhos. Já a partir da segunda metade do século XIX, quando o quadro das instituições distinta à primeira infância era formado basicamente por creches e do jardim de infância ao lado de outras modalidades educacionais que foram absorvidas como modelos em diferentes países, né? Já no Brasil, por exemplo, a creche foi criada exclusivamente para caráter assistencialista, ou seja, para dar assistência, né? O que diferenciou essa instituição das demais criadas nos países europeus e norte-americanos, que tinham seus objetivos de caráter pedagógico. Enquanto no Brasil a creche foi criada exclusivamente para caráter assistencialística, em outros países, né, tinham um caráter pedagógico. Essa diferença exige que seja analisada na sua especificidade para que possa compreender a trajetória desse nível de ensino no caso brasileiro e na relação que estabelece o contexto universal. Há uma grande diferença, né, na questão do Brasil para os outros países, então é uma coisa bastante discutível. Vamos observar o que diz novamente aqui de Donnet, em 2001. Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição que deles cuidasse, né? Observamos aí a grande desigualdade, ou seja, quem tinha dinheiro pagava uma pessoa específica, quem não tinha era submetido a deixar na casa das mães mercenárias para machucarem, né, agredirem, falarem com agressividade, maltratarem na questão de alimentação. Então já tinha a gente observa aí a questão da desigualdade social. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo integral. Para os filhos de operárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco, ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar as crianças. A educação permanecia assunto da família, né? O que nós observamos que até hoje, sempre nós enfatizamos em sala de aula que educação a criança ela traz de casa. Na escola ela vai apenas, né, construindo o conhecimento, vai moldando o que ela já trouxe de casa. Essa origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche. Esta imagem nós até já vimos em outra aula. Observem, né, que é interessante ressaltar que ao longo das décadas, arranjos alternativos foram se construindo no sentido de atender as crianças e classes menos favorecidas. Uma das instituições brasileiras mais educadoras e atendimento à infância teve seu início antes da criação das creches. Né? Antes da criação das creches, houve um momento, né, em que foi criado a roda dos expostos. E como acontecia essa roda dos expostos? Aquelas pessoas, aquelas mães que não tinham as condições financeiras de cuidar das crianças eram submetidas a abandoná-las. E para não deixar nas ruas, elas abandonavam nas casas de caridade, né? Onde essas casas tinham esse recipiente de madeira, né, aberto na parte da frente, onde elas depositavam a criança, rodavam, né, e acionavam uma corda, onde ao acionar essa corda informavam as pessoas que trabalhavam nessa casa, né,
é, trabalhavam com essa questão da adoção de crianças abandonadas, elas ouviam o sinal e viam que já tinha mais uma criança, né, abandonada nesse recipiente, que era conhecido como roda dos expostos ou como roda dos excluídos. E esse mesmo recipiente, né, por mais de um século, era a única instituição de assistência à criança abandonada no Brasil. Não existia outra. Era apenas abandonada nessas casas, chamadas também de Casas da Misericórdia, né? Apesar dos movimentos contrários a essa instituição por parte de um segmento da sociedade, foi somente no século XX, já em meados de 1950, que o Brasil efetivamente extinguiu, né, essa modalidade, né, sendo o único país a acabar com o sistema da roda dos expostos. Muito interessante essa parte. Devido a muitos fatores, como o processo de implantação da industrialização no país, né, o que observou-se com isso? Né? Ainda falando lá da questão da industrialização, a inserção de mão de obra feminina no mercado de trabalho e a chegada dos imigrantes europeus no Brasil. Mais uma coisa importante, né? Ele vem tratar novamente da questão da mão de obra feminina. Né? O movimento operário ganha força. Né? Eles começam a se organizar nos centros urbanos mais industrializados e reivindicam melhores condições de trabalho, dentre essas a criação de instituições de educação para cuidar de seus filhos. Então, aquelas famílias que precisavam trabalhar, precisavam ir para as indústrias e não tinham condições de deixar seus filhos numa, com, na verdade, que não tinham, não queriam mais que seus filhos ficassem sozinhos ou ficassem em casas de pessoas que poderiam machucar, agredir e tal situação, eles, né, começaram a exigir. A principal coisa que eles exigiram foi a criação de instituição de educação e cuidado para seus filhos, né, para que o seu filho fosse tratado com dignidade. Os donos das fábricas, por seu lado, né, quem vem falar disto é Oliveira, 1992, procurando diminuir a força dos movimentos operários, foram concedendo certos benefícios. Já observou, né, que com a manifestação dos operários lá, né, que exigiam que tivesse onde deixar suas crianças com dignidade, né, eles já foram cedendo, né, certos benefícios sociais e propondo novas formas de disciplina aos seus trabalhadores. Eles buscavam controle do comportamento dos operários dentro e fora da fábrica. Para tanto, vão sendo criadas vilas operárias, clubes esportivos e também creches e escolas maternais para os filhos dos operários. Já observa que já teve uma mudança significativa aí na vida dos operários, né? O fato dos filhos das operárias estarem sendo atendidos em creche, escolas maternais e jardim de infância montada pelas fábricas passou a ser reconhecido por alguns empresários como vantajoso, pois mais satisfeitas as mães operárias trabalhavam melhor, né? Elas produziam melhor. Não havia aquela preocupação onde, por exemplo, onde está meu filho? O meu filho já se alimentou? Será que meu filho não está sendo maltratado? Então elas ficavam mais despreocupadas, sabendo que os filhos estavam no local adequado. E com isso o rendimento na fábrica era melhor. Então os grandes donos das fábricas observaram que isso era benéfico a eles. Enquanto as instituições públicas atendiam as crianças das camadas mais populares, as propostas das particulares de cunho pedagógico funcionava por meio de turno, dando ênfase à socialização e à preparação para o ensino regular. Nota-se que a criança das diferentes classes sociais eram submetidas a um contexto de desenvolvimento diferente, já que quando as crianças dessas classes menos favorecidas eram atendidas com propostas de trabalho que permitiam de uma ideia de carência
e deficiência, as crianças das classes sociais mais abastadas recebiam uma educação que privilegiava a criatividade e a sociabilidade infantil. Quem fala isso é o Kahamer, 1995. A partir deste momento, estaremos dando ênfase, né, à educação infantil e à legislação brasileira. Verifica-se que até meados dos anos 70, pouco se fez em termos de legislação que garantisse a oferta desses níveis de ensino. Já teve um retrocesso, mas ainda não era aquilo que as pessoas esperavam ainda. Já na década de 80, diferentes setores da sociedade, como organizações não governamentais, pesquisadores na área da infância, comunidade acadêmica, população civil e outros, uniram-se forças com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade desde o nascimento. Então, observou-se a necessidade de correr atrás de seus direitos, que a criança ela precisaria ter uma educação de qualidade, sobretudo na primeira infância, que é um momento crucial para se ter uma boa educação. Então, do ponto de vista histórico, foi preciso que um século se passasse para que a criança tivesse garantido seus direitos. Então, somente com a Carta Constitucional de 1988, ou seja, a Constituição Federal, que esse direito foi efetivamente reconhecido. Anteriormente, nem se falava ainda em direitos da criança. Somente após a Constituição Federal, ou a Carta Constitucional de 1988, que esse direito ele foi reconhecido. A Constituição, representa uma valiosa contribuição na garantia de nossos direitos, visto que por ser fruto de um grande movimento de discussão e participação da população civil e poder público, não foi uma coisa assim de imediato, Precisou de muita luta, muita garra, muita persistência para chegar aonde chegamos, Com a Constituição Federal. Então, Leite Filho diz que foi um marco decisivo na afirmação dos direitos da criança no Brasil. Com certeza, a partir deste momento, com a criação da Constituição Federal de 88, a criança veio a ser dotada de direitos, principalmente depois da criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na realidade, foi somente com a Constituição que a criança de 0 a 6 anos foi reconhecida, foi concebida como direito, como sujeito de direito. Como já foi falado anteriormente, antes deste documento, antes desta Constituição, a criança não tinha nenhum direito, A partir da Constituição de 88 que ela veio ser dotada de direitos. De acordo com o BITAR, 2003, o esforço coletivo dos diversos segmentos visava assegurar na Constituição os princípios e obrigações do Estado com as crianças. Nós sabemos, que a educação ela é um direito da criança, onde tanto o poder público como o Estado, como a família, são responsáveis por essa educação. Assim foi possível sensibilizar a maioria dos parlamentares, assegurar na Constituição brasileira o direito da criança à educação. A pressão desse movimento na Assembleia Constituinte possibilitou a inclusão das creches e da pré-escola no sistema educativo, ao inserir na Constituição Federal de 88, em seu artigo 208. Lá no inciso 4 diz: o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia da oferta de creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, a partir deste momento, lá no artigo 208, já se tornou uma obrigatoriedade de o Estado promover uma educação de qualidade, uma educação onde as crianças de 0 a 6 anos
teriam esse benefício voltado para a questão educacional. Já a partir dessa lei, as creches anteriormente vinculadas à área da assistência social passaram a ser de responsabilidade da educação. Não era mais de responsabilidade da assistência social, já veio a ser responsabilidade da educação. Né? E tornou-se por orientação o princípio de que essa instituição não apenas cuidasse das crianças, né? Não era mais uma questão assistencialista, né? Já veio uma outra preocupação, né? Onde prioritariamente desenvolver um trabalho educacional. Não era mais apenas para assegurar a criança em um ambiente. Não era prestando somente assistência, mas sim agora desenvolver um trabalho educacional com essas crianças. Desse modo, verifica-se um grande avanço no que diz respeito aos direitos das crianças pequenas, uma vez que a educação infantil, além de ser considerada a primeira etapa da educação básica, embora não seja obrigatória, é um direito da criança e tem o objetivo de proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento do bem-estar infantil, como o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual e ampliações de suas experiências. Diante dessa nova perspectiva, três importantes objetivos devem necessariamente coroar essa nova modalidade educacional, né, que é a educação básica, a educação infantil. O primeiro objetivo, que foi o objetivo social, que visava esse objetivo, associado à questão da mulher enquanto participante da vida social, econômica, cultural e política. Seguindo veio o objetivo educacional, que trata-se de organizado para promover a construção de novos conhecimentos e habilidades da criança, né? O objetivo social, agora o objetivo educacional, e o próximo objetivo seria o objetivo político, que trata-se de associado à formação da cidadania infantil, em que, por meio deste, a criança tem o direito de falar e de ouvir, e de colaborar com respeito e de respeitar e ser respeitada pelo outro. Então, observamos aí os grandes direitos, né, os grandes avanços que nós tivemos dentro da questão educacional, principalmente na educação infantil. Em consonância com a legislação, o Ministério da Educação publicou em 1998, 2 anos após a aprovação da LDB, os documentos subsídio para o credenciamento e o funcionamento das instituições de educação infantil, que contribuiu significativamente para a formulação de diretrizes e normas da educação da criança pequena em todo o país. E também, né, o referencial curricular nacional para a educação infantil, que tinha o objetivo de contribuir para a implementação das práticas educativas de qualidade no interior dos centros da educação infantil. E esse último, né, que nós acabamos de citar, ele foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos de idade. Também sobre os objetivos gerais da educação infantil, esse documento ressalta que a prática desenvolvida nessas instituições deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes etapas, as seguintes capacidades. Vamos ver que capacidades são essas. A primeira capacidade é desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Ou seja, a criança já venceu o foco, né, aqui, onde ela tem mais autonomia, ela precisa ter mais confiança de si própria, as suas capacidades precisam ser mais conhecidas e também, né, conhecer também as limitações de cada um. Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar. Mais uma preocupação, não é só o físico, mas também, né, o corpo, mente também era uma preocupação. Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. Então era muito importante que tivesse essa interação não só com a outra criança, mas também com o próprio adulto também, né? A função do professor. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo um pouco a articular seus interesses e ponto de vista com os demais, respeitando as diversidades e o desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. As nossas crianças, elas precisam entender que um precisa do outro, né? Então ela precisa saber que as nossas atitudes, elas precisam ser muito colaborativas, ajudando um outro, se colocando no lugar do outro, tendo empatia pelo outro, saber que o outro precisa do outro. Então tudo isso é importante em saber, principalmente na primeira infância. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a conservação. Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Isso aqui é uma coisa muito importante. A criança, ela precisa ter esse momento, né? E esse momento ele precisa ser acompanhado tanto pelo professor, como pela coordenação pedagógica, como pela gestão da escola. Esse momento é um momento ímpar na formação da criança e ela precisa ser moldada, né, principalmente com a questão das brincadeiras educativas, lógico. Utilizar as diferentes linguagens, linguagem corporal, a linguagem musical, a linguagem plástica, a linguagem oral e a linguagem escrita, ajustada às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avança o seu processo de construção de significado, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. Então a criança ela tem que saber se comunicar em diversas linguagens. E a escola tem esse papel fundamental de expressar, né, que a criança ela necessita conhecer as diferentes linguagens, não só corporal, mas e nem só escrita, mas também como musical, plástica e oral. Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitude de interesse, respeito e participação frente a elas e valorização da diversidade. Né? Nós sabemos que principalmente o racismo, o ter respeito, ele está muito frequente. Então a criança, no seu, na sua forma de conhecer essas manifestações, a escola tem que promover, por exemplo, projetos que atentem-se a essa temática, principalmente questão do racismo e preconceito. Né? A criança precisa saber que a cor da pele não influencia nada, as pessoas são diferentes umas das outras e isso é normal. Então nós como professores, precisamos estar atentos e mostrarmos a nossas crianças, né, a questões das manifestações culturais. E para que esses objetivos, né, sejam alcançados de modo integrado no referencial curricular nacional para a educação infantil, que nós falamos agora há pouco, surge que as atividades devem ser oferecidas para as crianças não só por meio de brincadeiras, né? Ah, vou passar uma brincadeira aqui. Mas o que essa brincadeira vai contribuir para a formação da criança? Esse que tem que ter o pensamento, esse que o professor tem que ter um pensamento, não é só passar a brincadeira, mas saber em que contexto eu vou passar aquela brincadeira. O que ela vai me dar como objetivo para a construção do conhecimento, né? Isso é muito importante nós professores estarmos atentos, que não é só brincar. Muitos pais, eles às vezes chegam na escola reclamando, porque esta professora, este professor
só sabe brincar em sala de aula. Mas por trás dessa brincadeira é que está o real sentido da questão educacional, né? Pode estar trabalhando o quê? Trabalhando a questão da antipreconceito, questão das etnias, né? Questão a socialização, o respeito com o outro, tudo isso pode ser trabalhado na questão das brincadeiras, jogos e brincadeiras. Então, nesse sentido, a integração entre ambos os aspectos é relevante no desenvolvimento do trabalho do professor, uma vez que o professor deve considerar os 3 eixos principais, que é o brincar, o cuidar e o educar. Se não tiver esses 3 eixos fundamentais, não há interação entre esses aspectos, né? Nós precisamos saber que a brincadeira é uma função social da escola, o cuidar também e o educar é o fator principal. Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem orientada de forma integrada, o que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal. Olha só o que nós já acabamos de falar. Para eu saber me relacionar com o outro, para eu me relacionar com o outro, eu utilizo-se da brincadeira, né? Então a brincadeira já tem um papel fundamental aí, a interação social, né? A criança quando ela não brinca sozinha, ela precisa do outro, né? Então aí nós já vemos a questão da interação social, de ser e estar com o outro, em uma atitude de aceitação, respeito, confiança e o acesso pelas crianças ao conhecimento mais amplo da realidade social e cultural. Quando ela se relaciona com o outro, ela vai conhecer a criança, ela vai saber os limites daquela criança, ela vai respeitar a cor daquela criança. Então, tudo isso são fatores que contribuem para a questão educacional das nossas crianças. Em consonância com a legislação vigente e o processo histórico que acompanhou a trajetória da instituição do atendimento à infância, seja a creche ou a pré-escola, o Ministério da Educação, tomando por base seus documentos de 1994 a 95, já citado anteriormente, definiu o ano de 2006 como o ano da Política Nacional da Educação Infantil, como suas diretrizes, objetivos, metas e estratégias para o nível do ensino, recomendando o que foi que o Ministério da Educação, o Ministério da Educação recomendou, né? Que estabeleceram as diretrizes pedagógicas e de recursos humanos com o objetivo de expandir a oferta de vagas e promover a melhoria da qualidade de atendimento nesse nível de ensino. Então já é mais um avanço para a questão da educação infantil, né? As 2 últimas décadas significaram um tempo de conquista sobre os direitos da criança brasileira. A opção da família em dividir a educação com os filhos e o dever do Estado na garantia de todos esses direitos. Ou seja, é dever do Estado, mas é também uma responsabilidade da família, né, e da sociedade em geral, a questão da educação da criança. Para além das questões que envolvam todos os percalços que comprometem uma educação mais qualitativa para essa faixa etária, consideramos que muitos são os desafios para o novo milênio. Elencamos aqueles que nos parecem mais relevantes no que tangem à busca pela qualidade no interior das escolas infantis e dividindo em grandes eixos que são, né? Então nós observamos que o desafio é grande, mas nós precisamos, né, lutar, unir forças para ir em busca do que nós desejamos. Então agora nós vamos observar que grandes eixos são esses, né? O primeiro grande eixo são os recursos financeiros aplicados exclusivamente nesse nível de ensino. A educação infantil ela precisa ser visada de uma forma diferente, pois ela é a base. Eu costumo dizer que é o alicerce, né,
Então, nós temos que ter profissionais capacitados, nós temos que ter creches e pré-escolas com estrutura física adequada, nós precisamos ter uma alimentação adequada. Então, tudo isso vem na questão dos recursos financeiros, né? A universalização do atendimento para todas as crianças de 0 e 5 anos de idade. Então, a criança de 0 a 5 anos ela precisa estar nas creches e pré-escolas. Formação inicial e continuada do professor que prioriza a integração entre os cuidados e a educação da criança pequena. Ou seja, aquele professor de educação infantil, de creche pré-escola, ele precisa estar capacitado. Costumo dizer eu que o doutor, ele precisa ser, por exemplo, o professor da educação infantil, que é aquele que está mais capacitado, aquele que tem um grau de formação mais elevado. Então, a educação infantil, ela precisa ser visada de uma forma diferente. Ela precisa ser entendida que ali é a base da educação. Projetos pedagógicos adequados para essa faixa etária que possibilite o enriquecimento das experiências infantis. Então, projetos, oficinas, o que é a gestão, né, tem em seu projeto pedagógico, ela precisa também, né, inserir esses projetos na educação infantil. Trabalho coletivo entre a direção, coordenação, professores, demais funcionários da instituição e família das crianças. Aqui é um conjunto, não é só criança, né? A criança não está sozinha neste momento, então ela precisa do apoio tanto da escola como da família. E na escola eu não falo só de professor, eu falo de gestão, de coordenação, eu falo da senhora da cantina, eu falo do porteiro. Todos os funcionários da escola eles têm uma função aí, que é, né, tá levando essa criança num patamar grandioso. E por último, né, nessa escala aqui, a ludicidade como elemento fundamental na organização do trabalho pedagógico. É muito importante se utilizar ferramentas diferenciadas para trabalhar com a educação infantil, principalmente a questão dos jogos e brincadeiras. Recentemente eu fiz uma prática pedagógica em uma escola onde eu utilizei da ferramenta, né, o tema da minha prática era os jogos digitais, né, como ferramenta na construção da alfabetização. Então eu observei que as crianças elas ficam atentas quando nós trazemos uma coisa diferenciada, né? Uma brincadeira, um jogo. Eu levei o notebook para a sala de aula, elas ficaram encantadas. E o aprendizado a gente observa que é uma coisa que melhora grandiosamente. Então é muito importante que o professor tenha diversas metodologias ao se tratar de educação infantil. Outro eixo, a participação das famílias nas escolas infantis. Isso aqui é um dos principais fatores, a participação da família, né? Quando a família não participa, o professor ele tem mais dificuldade. E certas vezes, muitos pais, muitas mães, eles precisam ser educados também, né? Por não saberem, por exemplo, minha filha, meu filho está só vindo para a escola brincar. Mas ele não sabe que aquele brincar é o brincar pedagógico, né? Ele tem que ser um brincar pedagógico, na verdade. Espaço físico contendo mobiliário e material pedagógico adequado à idade das crianças. Isto aqui é um fator muito importante também, porque contribui muito na questão da educação. Ter um espaço físico adequado, ter uma biblioteca, um espaço onde a criança possa brincar, tudo isso são funções, né, que a criança necessita para se transformar uma criança sadia, uma criança curiosa, uma criança que vai em busca de aprendizado. Segurança física e psicológica que garanta o acolhimento de todas as crianças, inclusive as crianças especiais, né? Nós temos também que visar a inclusão, não só das crianças ditas normais, mas temos que saber que a criança especial ela precisa ter o seu espaço reservado, ela precisa ser inserida na sociedade, então ela precisa ter seus direitos garantidos também. A articulação entre esses níveis de ensino e ensino inicial do ensino fundamental, né? Os anos iniciais do ensino fundamental. Então, quando a criança da pré-escola for passar para o ensino fundamental, elas precisam estar preparadas para esse nível de ensino.
Aqui nós concluímos a primeira parte do nosso material. Espero que tenham gostado. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.